Pessoal, vamos lá, vamos fazer a nossa revisão do estudo dirigido de patologia, para vocês fazerem, se possível, logo antes da prova. Completem as respostas de vocês, ou respondam, né? Para depois de estar com ele pronto, vocês vão para a prova. A primeira questão do nosso estudo é quais as causas da hipertensão e por que essa patologia ganha o nome de assassina silenciosa. Tem que lembrar as mudanças que acontecem no corpo que geram um estado hipertensivo. Então, preciso lembrar que tem um coração mais acelerado que o normal, vasos sanguíneos mais contraídos do que o normal, posso ter um volume sanguíneo maior que o normal. Então, fizemos isso aqui na aula, né? Aumento da frequência cardíaca e do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração ejeta nos ventrículos por minuto. Resistência vascular periférica aumentada, ou seja, vasos contraídos, tanto artérias quanto veias. Vasoconstrição de artérias e de veias, e aumento da volemia, aumento da quantidade de líquido no corpo. Por que ela é assassina silenciosa? A hipertensão ganha esse nome porque ela é pouco sintomática. Então, eu posso chegar no estágio de hipertensão 1, estágio 1 de hipertensão, né? Com pressão sistólica superior, igual ou superior a 140 e diastólica superior a 90. Então, quando eu ultrapasso esse limiar, eu já sou hipertenso grau 1. E não necessariamente vou ver nenhum tipo de sintoma. Então, posso ficar meses, anos hipertenso. A hipertensão, como a gente viu, sabota o sistema cardiovascular e, com o passar dos anos, a pessoa vai acabar descobrindo graves prejuízos ao seu sistema cardiovascular, frutos da hipertensão, mas ela nem deu sinais antes, né? Não deu sinais claros, não teve sintomas evidentes que chamassem a atenção do paciente para o problema. Por isso que é importante a gente aferir a pressão com uma certa frequência para eventualmente detectar um quadro de hipertensão, já que os sintomas não vão nos ajudar a perceber que essa doença já se instaurou, na maioria das vezes. Qual a diferença entre um aneurisma e uma varize? Gente, ambos são vasos sanguíneos que se dilataram. O aneurisma houve uma dilatação de uma artéria, essa é a principal diferença. E numa varize houve uma dilatação de uma veia. Como as veias são superficiais, as varizes normalmente são perceptíveis, né? A olho nu, você visualiza a veia tortuosa, dilatada sobre a pele. Há slides específicos aqui, né? Sobre varizes e sobre aneurismas, para vocês deixarem uma resposta bem completa com a definição do livro. Como se forma um ateroma? Aqui a gente tem até vídeo, né? Descrito na aula sobre a formação de um ateroma. Preciso lembrar que há uma lesão no endotélio. Por essa lesão endotelial, na parede do vaso, penetram partículas da lipoproteína LDL, que é uma lipoproteína rica em colesterol. Dentro da parede do vaso, a lipoproteína LDL se oxida, atrai macrófagos para fagocitar essa gordura oxidada, esse colesterol oxidado. O macrófago fagocita, mas ele acaba se intoxicando e se transformando numa célula sem função, a célula espumosa. Aí linfócitos vêm, atacam as células espumosas, elas começam a degenerar. Então, dentro da parede do vaso começa a surgir uma massa de tecido inflamatório, com fibrose, com célula morta, com necrose. E essa parede do vaso, então, cheia de gotículas de gordura e com oxidada, né, de colesterol oxidado, e células de defesa e processo inflamatório, toda essa estrutura gera um ateroma. Ainda pode se calcificar e endurecer, né, um ateroma calcificado. Ou num ateroma que não calcificou, que ainda está líquido, ele pode extravasar para dentro da corrente sanguínea, gerando uma coagulação massiva. O vídeo que nós assistimos e que eu disponibilizei para vocês mostra isso de forma detalhada, né? Etapa por etapa. Tem que lembrar que se o LDL é a minha lipoproteína do mal, porque ela se acumula na parede das minhas artérias, o HDL é a minha lipoproteína do bem,
porque ela entra na parede das artérias que estão acumulando gordura, capta essa gordura, esse colesterol, e tenta levar de volta para o fígado, para ser metabolizado no fígado. Então a HDL ela é anti-ateroma, enquanto a LDL é pró-ateroma, né? Ela gera o ateroma. A HDL desfaz. Por isso que no exame a gente quer sempre LDL baixo e HDL alto. Descreva o processo de coagulação sanguínea que se ativa em um ponto hemorrágico até construir um trombo para estancar o sangramento. O processo de coagulação sanguínea a gente viu na nossa última aula, né, de estudos da circulação. Eu mostrei para vocês que num ponto onde há descontinuidade do vaso, o sangue extravasa para fora e lá fora ele coagula, formando um coágulo. Mas para estancar o sangramento, o que eu formo não é um coágulo e sim um trombo. O trombo é formado por plaquetas ativadas, que são células sanguíneas, e fibrina, que é uma proteína fibrosa que amarra, que novela as plaquetas, formando uma massa aqui na parede do vaso, obstruindo o sangramento. Como é que eu formo fibrina? Então, fibrina é formada no final da cascata de coagulação sanguínea. Então, os fatores 5 e 10 inativos são ativados pelos fatores 8 e 9. Com os fatores 5 e 10 ativados, o fator 2 inativo é ativado. O fator 2 inativo é chamado de protrombina. E a versão dele ativada, o fator 2 ativado, é a trombina. Por que a produção de trombina é importante? Porque a trombina é a enzima que vai ajudar na conversão do fibrinogênio em fibrina na presença de cálcio. Então, a fibrina é o produto final da cascata de coagulação sanguínea e a fibrina, junto com as plaquetas, formam um trombo que estanca o sangramento. Quais os 3 tipos de êmbolo que podem ser formados nos vasos sanguíneos? A gente tem o tromboêmbolo, que é um pedaço do trombo que se soltou e corre pela circulação sanguínea. Temos o êmbolo gorduroso, pode ser uma gotícula de gordura, por exemplo, de um osso que entra dentro de um vaso, normalmente numa fratura exposta de ossos longos, né? Quando quebra um osso longo, a gordura, né, gotícula de gordura dentro do osso pode entrar dentro do vaso e correr pela circulação, isso é um êmbolo gorduroso. Eu posso ter um êmbolo gasoso, como por exemplo na síndrome de descompressão, quando eu descomprimo muito rápido e os gases do meu sangue voltam para a forma líquida. Então é o caso do mergulhador que sobe muito depressa para a superfície. Né? Os gases do sangue dele vêm para a forma líquida. Qual é a consequência imediata de um êmbolo sobre os tecidos? Gente, o problema de um êmbolo é que ele vai viajar pelos vasos enquanto o vaso for maior que ele, o calibre do vaso for maior que ele. Mas vai chegar um ponto em que o calibre do vaso vai ficar do mesmo tamanho do êmbolo. Então ele vai parar naquele ponto, ele vai entupir o vaso sanguíneo, ele vai obstruir o fluxo de sangue. A consequência é que o tecido que está sofrendo embolia, aquele ponto onde a circulação foi interrompida, o tecido vai deixar de receber sangue. E aí tem tecidos que são mais resistentes à falta de oxigênio e tem tecidos que são menos. Então, quando um êmbolo para num ponto, o tecido vai dar sinais, né? Olha aqui, ó. Um êmbolo parado, ele viajou pela artéria, o êmbolo veio tranquilamente pela artéria pulmonar, pegou nos pulmões, os vasos foram se ramificando, artéria pulmonar direita, esquerda. Aqui para a direita, ó, o êmbolo passeou até que ele parou. Onde ele para, essa região toda ficou sem receber sangue. Então, qual é o destino dela? Primeiro, isquemia. Primeiro, ela vai dar sinais de falta de oxigenação. Inclusive dor, né? Um sinal de dor bastante intenso, demonstrando que as células estão em sofrimento, em falta de oxigênio, com o metabolismo prejudicado. Se esse êmbolo não se desfizer, essas células irão morrer. Aí eu digo que esse tecido aqui, no caso, uma parte do tecido pulmonar, infartou. Infarto é sinônimo de necrose. Eu já até respondi as próximas questões, né? Conceito infarto, indica em qual tecido ele pode ocorrer. Infarto é necrose, é morte do tecido por falta de oxigenação. Qualquer tecido privado de oxigenação pode sofrer
necrose, né? Infarto. Insuficiência cardíaca direita vai gerar congestão em qual parte do corpo? Ó, o sistema circulatório aqui para nós. Insuficiência cardíaca direita é esse lado do meu coração que não está bombeando sangue adequadamente. Se ele não está bombeando sangue adequadamente, quem não está recebendo sangue são os pulmões. Onde esse sangue está se acumulando? Ora, se é o lado direito que não está batendo direito, o sangue está se acumulando onde? Nos tecidos. Então, onde é meu edema? Sistêmico, né, tecidual, especialmente em membros inferiores. Agora, se a minha insuficiência é esquerda, se é esse lado que não bate bem, o sangue não está fluindo adequadamente para os tecidos. Então, meus tecidos vão ficar cianóticos, vão ficar com a ponta dos dedos, a boca, azulados, mostrando que eles não estão recebendo oxigênio suficiente. E onde esse sangue vai se acumular, então? Ele vai se acumular de onde ele está vindo. No caso do lado esquerdo, o sangue está vindo dos pulmões. Então, agora, na insuficiência cardíaca esquerda, o edema é pulmonar. Os pulmões ficam congestionados, cheios de líquido, a respiração fica difícil, o paciente começa a sufocar. Quais tipos de choque circulatório? Tem um slide para mostrar isso, né? A gente tem choque anafilático, choque hipovolêmico, choque cardiogênico, séptico, térmico e neurogênico. Choque, gente, é sempre uma queda violenta da pressão arterial. A pressão cai de uma vez e o coração pode parar. Por isso que um estado de choque pode ser fatal. Posso ter um choque provocado, por exemplo, por liberação de histamina, numa reação alérgica, que é o choque anafilático. Posso ter o choque hipovolêmico, depois de uma grande hemorragia, perco muito sangue, tenho um choque hipovolêmico. Diferencia edema exudato de transudato. Simples, né? Edema é extravasamento de líquido do vaso para dentro do intertício, para o espaço entre as células. Esse líquido se acumula, o tecido incha, né? Enche de líquido, edemacia. Se o edema for transudato, ele é não inflamatório. Esse líquido é límpido, é transparente, não tem células de micro-organismo, não está cheio de células de defesa. Se for um edema exudato, esse edema aqui é inflamatório, então ele pode estar cheio de células de defesa, cheio de células mortas, ele pode ter micro-organismos se houver uma infecção. Então esse edema aqui ele é inflamatório, o líquido é turvo, que está cheio de células, cheio de proteína. Quais são os fatores de crescimento? O que são fatores de crescimento? Cite exemplo. Fator de crescimento são substâncias liberadas, muitas vezes por células de defesa, como os macrófagos, os linfócitos, e os fatores de crescimento estimulam outras células a se dividirem. Então, por exemplo, os tumores estimulam bastante a produção de fatores de crescimento para que eles possam estimular a sua própria multiplicação. Por isso que uma neoplasia, a célula não para de crescer, porque ela estimula a produção de fatores de crescimento e ela se enche de receptores para fatores de crescimento. Ela fica bastante sensível a esses fatores. E com isso ela vai se estimulando de forma cada vez mais intensa a se multiplicar ininterruptamente. Célula lábil, célula estável de célula perene, identificando suas diferenças quanto ao índice mitótico e nível de diferenciação. Nós nem falamos disso aqui dessa vez em aula. Deixa eu ver se isso está nos slides. Se eu falei de célula lábil, célula perene. Tem um slide disso ou não? Não, só falei de índice mitótico, né? Só para vocês conhecerem, então, quem ainda não tiver feito essa pergunta, já tiver pesquisado na internet, confere se pesquisou certo. O que é uma célula estável? É uma célula que se divide relativamente pouco, só quando necessário. Então, uma célula estável, um tecido que é formado por células estáveis, se ele sofrer uma lesão, ele vai lá, sofre mitoses e repara aquele local. Então, ele é um tecido estável. O tecido lábil é aquele que é formado por células que nunca param de se dividir. Independente de ter havido ou não lesão, é um tecido que está sempre se renovando. Quem é lábio? A pele é um tecido lábio,
o tecido hematopoético, que forma as células sanguíneas, o tecido imunológico, são os tecidos que estão sempre se renovando, gerando novas linhagens de célula, tecidos que têm uma capacidade de se dividir constantemente. Quem são os tecidos perenes? São aqueles que nunca se dividem. Então, são, por exemplo, células como os neurônios. Mesmo se houver uma lesão, não vai haver divisão celular para reparar aquele local lesado. Então, são células que não se dividem facilmente. O que diferencia, gente? Por que tem células que se dividem tanto quanto as lábeis e outras que não se dividem quanto os neurônios? Isso tem a ver com o nível de diferenciação. Nós falamos disso. Quanto mais diferenciada é uma célula, menos ela se divide. Então, por exemplo, um neurônio, uma célula muito diferenciada, ela adquire uma forma muito atípica, muito exótica. Como é uma célula muito diferenciada, ele se divide muito pouco. Já a célula da pele é uma célula pouco diferenciada, então é fácil para ela se dividir. Então é uma célula que tem um nível de diferenciação baixo, ela tem um índice mitótico alto. Já células como o neurônio, que tem um nível de diferenciação alto, se divide pouco, então tem um índice mitótico baixo. Você tem que saber aqui, ó, que índice mitótico e nível de diferenciação são inversamente proporcionais. Quando uma célula é muito diferenciada, se divide pouco. Quando ela se divide muito, é porque ela é pouco diferenciada. Com isso fica a pergunta, né? A célula tumoral, ela é muito diferenciada ou ela é pouco diferenciada? Ela é pouco, né? Porque ela se divide muito, ela tem um índice mitótico extremamente elevado. Essa questão 13, gente, era para vocês montarem um mapa mental ordenando essas frases. Cada frase aqui traz uma etapa do ciclo de vida de uma célula, do ciclo celular. Então, essa pergunta era para vocês revisarem ciclo celular. Então, vocês tinham que lembrar que, primeiro, uma célula é estimulada por fatores de crescimento. Então, fatores de crescimento agem sobre a célula. No segundo momento, para essa célula vai começar um processo de divisão, né? Afinal de contas, ela foi estimulada por fatores de crescimento. Etapa 1. Agora, essa célula vai produzir proteínas envolvidas com a divisão celular. Quais são essas proteínas? Essa célula vai começar a produzir as proteínas CDK e ciclinas, que vão preparar essa célula para a divisão celular. Depois disso, ela vai entrar na fase G1, em que ela sintetiza organelas. Depois ela vai entrar na fase fase G1, em que ela começa a se preparar para o processo de divisão celular. Fase S, em que ela duplica o seu material genético. Fase G2, em que depois que esse material genético foi duplicado, a célula duplica seus componentes para conseguir se dividir e gera cromossomos. Metade dos cromossomos vão para um lado da célula, a outra metade vai para o outro. A próxima fase é a mitose propriamente dita. Então a célula vai entrar na fase M, que é a fase em que o fuso mitótico vai se formar e ela vai se dividir em duas novas células filhas indiferenciadas. A última etapa é que essas novas células geradas vão agora sofrer processo de diferenciação, vão crescer e vão parar de crescer quando entrarem em contato com outra célula ou com a matriz. A célula tumoral tem esse problema, né? Ela não para de crescer quando ela entra em contato com outra célula ou com a matriz, porque ela é uma célula que tem muitas mutações. Uma célula saudável pararia aqui. Então, essa pergunta tem o objetivo de obrigar vocês a fazerem uma revisão de ciclo celular, é um conteúdo de biologia celular, para depois a gente poder entrar em neoplasias, que tem a ver com o distúrbio do ciclo celular. Descreva como se dá a inibição do crescimento celular por contato, destacando as proteínas de adesão envolvidas. A gente tem um slide para isso, né? As células, gente, elas deveriam parar de crescer quando uma entra em contato com a outra. Qual a proteína que intermedia isso? As caderinas. Então, uma caderina não deixa uma célula... Quando uma célula toca na outra, a caderina de uma célula se toca na caderina da outra. Quando essas duas proteínas se tocam, a célula entende que ela tem que parar a mitose, porque ela já encostou em outra célula. Para a célula tumoral, isso aqui não é estímulo inibitório. Mesmo quando ela toca outra célula, ela continua se dividindo e espremendo as células em volta.
Outro estímulo para a célula parar de dividir é ela se ligar na matriz. A matriz é cheia de integrinas, então a matriz é rica em colágeno. E na membrana da célula eu tenho integrinas, que são as proteínas que se ligam no colágeno, e aí essa célula sabe que ela se ligou na matriz. Então ela já não dá mais para ela crescer, ela já está em contato com a matriz extracelular, não tem mais espaço para ela se multiplicar. Hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia e neoplasia. Esses aqui foram temas do primeiro bimestre, né? Vocês viram ainda com a professora anterior. E eu reforcei alguns deles. Então a gente tem slides, né? Tem que sempre lembrar que tem a ver com quantidade ou com volume. Hipertrofia e hipotrofia tem a ver com volume. O tecido pode perder volume celular ou ganhar volume celular, as células ficarem mais volumosas. Mas o número de células do tecido não muda. Então, por exemplo, na desnutrição, os meus músculos ficam hipotróficos, as células perdem volume, mas o músculo continua lá, com a mesma quantidade de células. Na hipertrofia, meus músculos ganham volume quando eu malho, mas a quantidade de células do meu músculo é a mesma, elas só se encheram de proteínas, ficaram mais volumosas. A plasia, na hiperplasia e na hipoplasia, há um aumento da quantidade, do número de células. Eu tenho que lembrar da mama feminina, né? Está ali no estado normal, quando ela sofre estimulação de hormônios na puberdade, a mama feminina ganha várias camadas de célula, ela é hiperplasia, né? Ela aumenta o número de glândulas mamárias. O útero feminino também hiperplasia. Ele cresce muitas vezes durante a gestação, né? Ele adquire muito mais camadas de células, fica bem maior, e após a gestação ele sofre hipoplasia. Ele perde essas camadas extras e volta para um tamanho menor. Metaplasia é quando o tecido muda. Por exemplo, eu esperava um tipo de tecido na parede da árvore respiratória. Se eu olho para essa parede e encontro um outro tipo de tecido, é sinal de que houve uma mudança. Isso já é uma indicação de mutação nessas células. Era para ter o tecido epitelial X. Naquele local eu encontro o tecido epitelial Y, ou seja, essa mudança é um sinal de diferenciação não normal, né, não comum, e anormal, e nesse caso pode ser um indício de mutações nesse tecido. A displasia já é a lesão pré-câncer, né? Na displasia eu já tenho células indiferenciadas, células que não ficaram maduras, elas se multiplicaram, mas elas não amadureceram completamente. Já é um sinal de mutação nessas células. Por que isso aqui ainda não é uma neoplasia? Porque essas células não estão se multiplicando descontroladamente. Quando essas células mal diferenciadas, uma delas, começar a se diferenciar, a se multiplicar de forma descontrolada, aí deixa de ser displasia para se transformar em neoplasia. Aí na neoplasia, a invasão, as células invadem os tecidos adjacentes, porque elas não param mais de se dividir. Na displasia isso ainda não acontece. Tem célula indiferenciada? Tem, mas elas não estão se dividindo de forma descontrolada ainda. Quando elas fizerem isso é porque elas fizeram a transformação maligna, né? Se transformaram, a transformação neoplásica, se transformaram em células tumorais. Qual a característica definidora de uma célula neoplásica? Gente, é definidor para uma célula neoplásica a perda da inibição por contato. Ela não para. Primeiro, é definidor dela se multiplicar de forma descontrolada, mas principalmente porque ela se multiplica de forma descontrolada, porque ela não consegue mais inibir o seu crescimento. Então ela não para mais de crescer quando ela toca outra célula ou quando ela toca a matriz. Ela continua se dividindo e pressionando os tecidos em volta ou penetrando neles. Então a característica definidora de uma célula imortal é que ela sofreu tantas mutações que ela já não controla mais a sua divisão celular, o seu processo de divisão celular. Ela entra no processo mitótico eterno. Eu gosto muito desse slide aqui, ó, que eu trouxe do livro. Ele traz uma definição muito técnica de neoplasia. Vou achar ele aqui, ó. A célula neoplásica é imortal, porque apresenta forte instabilidade genômica
gera sinais de proliferação celular de forma autônoma, torna-se insensível a mecanismos de controle da mitose e a senescência replicativa, que é um mecanismo de controle do número de mitoses que uma célula pode sofrer. Controla mecanismos de autofagia, modula o próprio processo inflamatório em benefício próprio, evadindo-se dos mecanismos de imunidade inata e adquirida, promove angiogênese, crescimento de vasos sanguíneos, adapta seu metabolismo energético para maximizar a produção de energia, até para poder crescer sem parar, e pode se desaderir do tecido original, deslocar-se e invadir outros tecidos. Quando faz isso, gera metástases, né? Essa é uma definição muito bem feita das alterações fisiopatológicas que acontecem numa célula neoplásica. O que é uma metástase? Metástase é quando, como ele termina de dizer aqui, ó, uma célula tumoral que se desaderiu do tecido original, do tumor original, deslocou-se e invadiu outros tecidos. Vocês viram na aula que essa célula pode se deslocar, o nosso desenho, vocês viram na aula que essa célula pode se deslocar do tecido pela circulação linfática ou até mesmo pela sanguínea, indo parar em qualquer outro tecido. E a metástase é um prognóstico de doença terminal, né? De difícil tratamento, embora a cura não seja impossível, mas bastante difícil. Embora elabore uma tabela apontando as diferenças entre a neoplasia maligna e uma neoplasia benigna. E vocês podem fazer a tabela fazendo essa comparação aqui, ó. Quanto à diferenciação benigna, bem diferenciada, maligna, vários níveis de diferenciação. Quanto ao tipo de tumor, células unidas, agrupadas, células desaderidas, móveis. Quanto ao tipo de crescimento, crescimento lento, expansível, crescimento rápido, infiltrativo. Quanto à capacidade de angiogênese lenta, angiogênese rápida. Quanto à presença de cápsula, benigno, encapsulado, maligno, não encapsulado. Vocês podem gerar uma tabela dessa forma, para vocês conseguirem criar uma tabela que visualmente facilite a comparação entre as neoplasias benignas e malignas. Cada um cria sua tabela no layout que achar mais bonito, à mão, tá? Na apostila, não estou do computador. Qual é a importância da angiogênese no processo neoplásico? Gente, por que uma célula tumoral precisa fazer crescer vasos em torno dela? Porque uma célula está se dividindo sem parar. Para se dividir, ela gasta muita energia. De onde que vem essa energia, esses nutrientes, para ela conseguir se manter dividindo-se sem parar, crescendo sem parar? Essa energia vem dos nutrientes que ela tira do sangue. Por isso, ela promove o crescimento de vasos sanguíneos em volta dela. Toda lesão ao DNA gera neoplasia? Faça uma crítica a essa afirmação. Claro que não. Nós temos um sistema de reparo. Se toda lesão gerasse neoplasia, nós não poderíamos tomar sol, né? Quando a gente se expõe ao sol, a radiação ultravioleta gera várias lesões no nosso DNA, especialmente da nossa pele, né? Que é nosso tecido de revestimento, está em contato direto com a radiação solar. A radiação ultravioleta causa inúmeras lesões no nosso DNA. Ela é tão nociva para as nossas células que, inclusive, as células morrem, né? Se tomar sol demais, o excesso de radiação ultravioleta mata camadas e camadas de célula. Pode, inclusive, até atingir a derme, né? Matar toda a estrutura da epiderme e atingir a derme numa queimadura aí de segundo ou de terceiro grau. Então, por que nós não temos câncer toda vez que a gente toma sol? Por que a gente não tem uma neoplasia toda vez que se expõe ao sol? Porque as nossas células têm um eficiente sistema de reparo de mutações. Só que ele não é um sistema perfeito, né? Uma vez ou outra ele falha no reparo dessas mutações, e quando ele falha, há chances de que essa célula onde a mutação não foi corrigida acabe se transformando numa célula tumoral. Ok. Descreva as consequências patológicas da desnutrição proteica em crianças. O kwashiorkor, comparando com a desnutrição do marasmo. Só vir aqui no slide também,
essa comparação já está feita. Marasmo, que é uma desnutrição essencialmente calórica e proteica, a pessoa não está comendo, e o kwashiorkor, que é uma desnutrição de proteínas, né? A pessoa não tem acesso a proteínas, mas ela está comendo calorias. Ela come carboidratos e ainda come gorduras, mas faltam proteínas, faltam aminoácidos para ela. Diferencie, quanto às consequências patológicas, a caquexia da obesidade. A principal consequência da caquexia, gente, do estado de magreza extrema, por falta de alimentação, por desnutrição absoluta, a caquexia vai gerar uma grave deficiência imunológica, tá? Como grande problema aí, uma grave deficiência imunológica, porque não consegue reagir, né, a infecções, porque o sistema imunológico não se divide adequadamente, porque a pessoa está muito debilitada fisicamente. Já a obesidade, a gente viu que na obesidade é um estado inflamatório crônico de baixo grau, mas que produz adipocinas, né, substâncias inflamatórias constantemente, que danificam vários tecidos. Por isso a obesidade tem uma longa lista de doenças que ela provoca, né? Tudo isso aqui pode estar relacionado a um quadro de obesidade ocorrido por um período longo de tempo. Então, o excesso de produção de substâncias inflamatórias no corpo pode levar ao desenvolvimento de diversas patologias, a maioria delas citadas aqui. Diferencie bulimia de anorexia, tá? Também tem um slide com isso pronto. Anorexia, tá? Uma restrição da alimentação que o paciente se impõe. Já a bulimia é aquele paciente que ele busca uma magreza, mas sempre da forma errada, ele sempre quer emagrecer de um jeito fraudulento, enganoso, porque ele tem muita preocupação com o corpo, mas ele não consegue parar de comer. Inclusive, quando come, come muito, tem hiperfagia. Então, o bulímico, ele inclusive percebe que ele é doente e que as formas com que ele tenta emagrecer não são adequadas, não são saudáveis, tanto que ele raramente atinge seu objetivo de magreza. Já o anoréxico, não, num grande número de casos, ele teve um histórico de abuso ou de negligência na infância, ele tem um grave distúrbio de autoimagem e ele simplesmente para de comer buscando um ideal absoluto de magreza que ele alcança. E pode, inclusive, falecer. É um paciente de difícil tratamento, porque ele não se reconhece doente. Ele não se reconhece caquético, ele não se reconhece desnutrido. Ele acredita que ele está, na verdade, ainda precisando perder um pouco mais de peso, mesmo que já tenha chegado num estado de magreza extrema, como essa moça aqui. Essa moça essa moça caquética, né, que adquiriu esse aspecto esquelético, é uma vítima da anorexia. Diferencie quanto aos sintomas o hiper e o hipo. Gente, aqui é bem oposto, né? O hormônio da tireoide controla o metabolismo. Então, quando eu tenho hormônio da tireoide em excesso, o meu metabolismo está muito ativado. Então, eu estou calorento, produzindo muito calor, tenho dificuldade de dormir, sou uma pessoa elétrica, atenta e irritada. Começo a emagrecer porque estou consumindo bastante energia, porque meu metabolismo está a mil. Já no hiper, né? Já no hipo, aqui tá hiper de hiper, tá, gente? É hiper de hipo, óbvio. Eu errei aqui, é hiper de hipo. No hipotireoidismo, já é o oposto, né? O metabolismo, faltam hormônios tireoidianos para estimular o metabolismo está lento, o indivíduo ganha peso de forma inexplicável, mesmo que ele esteja comendo o que sempre comeu, ele fica muito sonolento, ele tem uma dificuldade de se manter atento, acordado, concentrado. Ele é um indivíduo que sente muito frio, o metabolismo dele está baixo, então ele é o tempo todo friorento, está todo mundo ali sentindo calor, e ele está de agasalho. Então são características muito distintas. No hipertireoidismo, eu tenho que lembrar que o hipertireoideu tem um sintoma extremo, que é a exoftalmia.
as órbitas, os olhos saltam das órbitas, né? E fica aquele olhão esbugalhado, bem destacado. Eu acho que nós temos slide, ó, temos slides para o hipo, temos slides para o hipertireoidismo. Aqui tem as diferentes características, né? O hiper tem um coração acelerado e uma respiração acelerada, enquanto que o hipo é o contrário, né? O coração batendo mais lentamente, uma respiração mais lenta, tudo diferente, tudo oposto, extremos metabólicos, né? O hiper do hipo. Diferencie diabetes tipo 2 do tipo 1, tá? Também tem um slide aqui prontinho, ó. Vendo que o aluno que se esforça, que pega o slide, que acompanha a aula, além dele já ter uma noção de como responder as perguntas, ele vem no slide e já localiza elas com uma certa facilidade. Tem aluno que me entrega o estudo dirigido completo, e eu aceito como completo, mas dificilmente ele tem uma resposta de mais de 3 linhas. É claro que eu observo isso, né? E na hora da prova, vocês imaginam se esse aluno tira boa ou má nota, né? Tira péssima nota. Mas a culpa é sempre da prova, que é muito difícil. Na diabetes mellitus, eu tenho tipo 1 e tipo 2. No tipo 1, lembrar que o indivíduo sofreu um ataque autoimune contra suas células beta-pancreáticas e ele eliminou, seu próprio sistema imunológico eliminou as células beta. Esse indivíduo nunca mais produz insulina, então ele vai ser o resto da vida insulino dependente. Já no diabetes mellitus do tipo 2, a célula beta está lá e ela produz insulina normalmente. Só que os tecidos já não respondem à insulina como respondiam antigamente. Eles se tornaram resistentes à insulina. Então, o diabetes mellitus do tipo 2 ele é insulino resistente. Então, são duas patologias bastante distintas, de tratamentos completamente diferentes, embora tenham o mesmo nome, né? Mas são diabetes tipo 1 e tipo 2, fisiopatologicamente são bem distintos. E o controle da doença, né, a farmacoterapêutica, também muito diferente. O tipo 1 toma insulina, o tipo 2 tem um arsenal de medicamentos para ele usufruir, para tentar manter a sua glicemia baixa, revertendo a resistência tecidual à insulina. Quais as consequências fisiológicas de um estado de diabetes do tipo 2 não controlada? Cuidado, né? O estado hiperglicêmico, que acontecer por um período muito longo, ele vai fazer os meus vasos sanguíneos engrossarem a parede. A gente não sabe por quê, mas a hiperglicemia provoca um espessamento da parede dos vasos. Com isso, o fluxo sanguíneo fica limitado. Esse indivíduo vai ter dificuldade de inflamar feridas, porque ele vai ter dificuldade de vasodilatar. Sem vasodilatar, sem inflamação, especialmente em locais onde o sangue já tem dificuldade de chegar normalmente numa pessoa saudável, como os pés. Por isso, esse indivíduo vai ter necrose, com feridas que não cicatrizam, que acabam infeccionando e gangrenando, e aí ele precisa fazer sucessivas amputações. Podem começar nos pés e chegarem até o quadril. As células da retina também vão sofrer com esse espessamento da parede dos vasos e com a falta de circulação adequada. O indivíduo vai perdendo células da retina até ficar completamente cego. Os nervos periféricos também sofrem com esse estado de espessamento da parede dos vasos sanguíneos. Os nervos começam a degenerar, o paciente sente muita dor, a dor neuropática, diabética, e depois esses nervos são completamente degenerados e o indivíduo perde completamente sensibilidade naquela região que era inervada por aquele nervo que morreu. Então, é o caso por exemplo, se for na região da pelve, se for um homem, pode ter incontinência urinária, no caso de um homem pode perder a potência, né, pode ter disfunção erétil. No caso dos rins, os glomérulos também vão ter vão degenerar quando esses vasos espessarem. A morte dos glomérulos vai gerar uma nefropatia. O indivíduo vai tendo falência renal, insuficiência renal, né? Quanto mais o rim vai perdendo capacidade, mais insuficiente ele fica. Esse paciente vai ficando dependente de hemodiálises cada vez mais frequentes. A falência renal plena é uma das causas de morte
do paciente diabético não controlado do tipo 2. Se ele não morrer disso daqui, ele vai morrer de infecção, de gangrena, de um desses tecidos, pode acabar provocando uma infecção generalizada nele, por conta das gangrenas consecutivas que ele tem nas extremidades do corpo. Se ele não morrer disso, ele vai acabar morrendo de falência renal, mas já vai estar cego, ter passado por várias amputações, dormente em várias partes do corpo, ou sentindo muita dor em outras regiões onde os nervos ainda não morreram, mas estão em privação de um fluxo sanguíneo adequado. Então é uma doença bastante cruel e que vai matando o paciente aos poucos e com requintes de crueldade. O que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é uma disfunção do metabolismo energético, tanto do metabolismo de lipídios e também do metabolismo de açúcar. Então, o que eu noto nesse paciente? Ele já tem alguma resistência à insulina, não necessariamente a diabético, ele pode estar num quadro de pré-diabetes, ele já tem um quadro de obesidade central, um acúmulo de gordura na região do abdômen. Essas características aqui, ó, se eu tiver 3 desses parâmetros somados em um indivíduo, ele é candidato, né, a ser diagnosticado com síndrome metabólica. Ele tem que ter 3 desses parâmetros. Ou uma circunferência abdominal acima desses valores, colesterol HDL abaixo desses valores, triglicerídeos acima de 150, pressão acima de 130 por 85, ou seja, já pré-hipertenso, e glicemia acima de 100, ou seja, já pré-diabético. Já diabético, né? Então, ou com diagnóstico já de diabetes do tipo 2. Se ele somar 3 dessas características, ele já é um candidato à síndrome metabólica, que é um distúrbio do metabolismo e pode prejudicar a forma como o nosso corpo metaboliza gorduras e açúcares e pode nos predispor a outras doenças, né, como a hipertensão e a diabetes mellitus, especialmente, 2 doenças crônicas. A aterosclerose, também uma das principais causas de morte do mundo. Elabore um quadro relacionando cada mineral à patologia gerada pela sua deficiência. Eu tenho aqui para as vitaminas, o que provoca a falta de cada vitamina. Então, normalmente o excesso de vitaminas não provoca toxicidade, mas a falta delas pode provocar toxicidade sim, o excesso, mas a falta delas é que provoca quadros de deficiência de saúde mais graves. Mas aqui eu estou pedindo para vocês relacionarem um quadro para os minerais, tá? Podem fazer dos principais minerais. Vocês podem pesquisar assim no Google. Deficiência de potássio, deficiência de sódio, deficiência de ferro, deficiência de magnésio, deficiência de cálcio. Esses são os principais minerais do nosso organismo. Pelo menos cálcio, fosfato, sódio e ferro. Pelo menos desses 4 minerais. Se quiserem acrescentar o magnésio também, um mineral bastante importante. Deficiências de mineral podem provocar vários distúrbios no nosso organismo, gente. Da queda de cabelo até arritmias cardíacas fatais. Então, é importante eu entender a função de cada mineral no meu organismo. Diferencie quanto à localização, rinite, sinusite, bronquite, fácil demais, né? Todas são inflamatórias. Podem ou não ser infecciosas, pode ter um agente, um patógeno aqui provocando. Mas também pode não ter, pode ser apenas uma reação alérgica de natureza inflamatória, sem patógeno. Pode ter sido um grão de pólen, pode ter sido um esporo, pode ter sido ar frio, poeira. Não necessariamente tem um patógeno envolvido, mas sempre são processos inflamatórios, com muita vasodilatação, com edema, com muita secreção. Se for só no nariz, só as fossas nasais atingidas, rinite. Se a secreção inundar os seios da face, sinusite. Se ela estiver acontecendo, na verdade, nos brônquios e bronquíolos, bronquite.
todos os quadros inflamatórios, que podem ou não ser infecciosos. É importante, né? Porque se for apenas inflamatório, use o anti-inflamatório. Se for inflamatório e infeccioso, além do anti-inflamatório, precisa de antibióticos. Tanto no enfisema quanto na bronquite, a capacidade de respirar está reduzida. Todavia, no enfisema, a dificuldade é permanente. Por quê, gente? Porque no enfisema, as estruturas pulmonares foram destruídas. Houve destruição dos septos alveolares. Perdi alvéolos. Acabou. Onde eu perdi um alvéolo, ali eu perdi capacidade respiratória. Já na bronquite, não, o alvéolo está inflamado, infeccionado. Quando eu trato a inflamação, a infecção, a secreção desobstrui o meu alvéolo e ele volta a funcionar, ele volta a fazer troca gasosa. No enfisema, não, o alvéolo foi destruído por substâncias tóxicas. Descreva em etapas o processo patológico que leva à principal alteração ocorrida no ciclo pulmonar durante a crise asmática aguda. O que é o principal processo patológico que acontece no asmático que ele para de respirar? Broncoconstrição. Falamos disso, né? O pulmão do asmático se fecha porque os brônquios deles respondem de forma muito violenta aos... O brônquio do asmático que estava aberto, o brônquio dele se fecha e se enche de secreção. Esse quadro se chama bronquioespasmo. Por que esse bronco se fechou? Porque ele sofreu o efeito dos leucotrienos. Quem são os leucotrienos? São substâncias inflamatórias produzidas pelo infiltrado inflamatório da asma, que é formado por eosinófilos e por linfócitos. Essas células migram para o pulmão, sendo atraídas pelas citocinas do mastócito. Quando chegam no pulmão, eosinófilos e linfócitos produzem leucotrienos. Os leucotrienos se ligam no brônquio, faz o brônquio se contrair e encher de secreção. Com isso, o ar não passa e o indivíduo tem sensação de sufocamento, que é característica da asma e que pode até ser fatal. Por isso que para tratar a asma, eu preciso de imediato broncodilatar, abrir esses brônquios para que o ar volte a passar por dentro deles. Descreva as etapas do processo patológico que leva às principais alterações ocorridas no tecido pulmonar durante uma crise asmática aguda, as principais etapas, né, do processo patológico. Então, beleza. Primeiro, um alérgeno adentra a árvore respiratória. Esse alérgeno vai entrar em contato com os receptores IgE dos mastócitos. O mastócito que teve contato com o alérgeno degranula, libera substâncias inflamatórias, inclusive citocinas, que vão atrair para o local, para o pulmão, né, células de defesa que estavam no sangue, como eosinófilos e linfócitos. Essas células migram para o tecido pulmonar, saindo do sangue, lotam o pulmão com essas células, elas começam a produzir leucotrienos, os leucotrienos promovem o broncoespasmo e a secreção excessiva dentro dos brônquios. O pulmão fica inflamado, né? A asma, no final das contas, é uma grande inflamação crônica dos pulmões. O erro aqui é que um tecido só deve inflamar quando sofre lesão. No caso do asmático, ele não inflamou porque sofreu lesão. Ele inflamou porque o asmático tem um mastócito hiperresponsivo, geneticamente muito sensível, e ele inicia processos inflamatórios mesmo quando não há lesão. Basta um ar frio, um grãozinho de pólen, um pedaço de ácaro do mastócito degranular e dá início a um processo inflamatório, como se o pulmão tivesse sendo alvo de um ataque de algum patógeno, e ele não está. Que tipo de danos as pneumonias provocam no tecido pulmonar e podem levar o paciente à morte? Tem que lembrar, gente, que o patógeno ele penetra dentro das células na grande maioria das vezes. E ao fazer isso, ele pode destruir a célula de dentro para fora. Isso é dano ao tecido pulmonar. Outra coisa que ele pode fazer é, estando contaminando a célula, dentro da célula, o próprio sistema imunológico vai atacar aquela célula contaminada, para que ela deixe de ser um reservatório de patógeno.
Quando o sistema imunológico ataca aquela célula contaminada, infectada, o próprio sistema imunológico danifica o tecido que está infectado por patógenos. E, por fim, alguns patógenos produzem substâncias que irritam ou danificam as células à sua volta. Então, algumas bactérias produzem substâncias, por exemplo, como proteases, que saem quebrando as proteínas das células que estão em volta ou da matriz. Elas vão literalmente liquefazendo o tecido, digerindo o tecido. O tecido vai ficando liquefeito, mole e apodrecendo. Então, muitas vezes, uma lesão vai gerar necrose do tecido, uma lesão de origem microbiológica, né? Um processo infeccioso. Lembrando que as pneumonias, a gente fala delas aqui, né? As pneumonias não necessariamente serão sempre bacterianas. Podem ser formadas por vários tipos, podem ser geradas por vários tipos de bactérias, mas também por vírus, por fungos, e até o Ascaris lumbricoides, um verme, passa pelos pulmões, podendo gerar um processo inflamatório infeccioso. Quais são os órgãos afetados pela acidez gástrica e as patologias geradas? Gente, aí daqui para frente são distúrbios gastrointestinais e depois transtorno do sistema nervoso. Essa aula eu vou gravar numa única aula para vocês assistirem na semana de vista. Então, essas perguntas não precisam ser respondidas. Quem quiser tentar já respondê-las, vocês têm os slides, então não há nenhuma dificuldade, é só consultar os slides e completar, deixar a sua apostila pronta. Então, tem perguntas sobre diarreia, só vir aqui no slide de diarreia. Tem perguntas sobre constipação, vem aqui no slide de constipação. A mesma coisa para os transtornos mentais, vai ter perguntas sobre a diferença entre medo e ansiedade, os tipos de transtornos de ansiedade estão todos aqui. Então, é possível responder para quem quiser, mas não será cobrado. Né? Não será cobrado porque não foi tema que a gente viu até a semana de prova. E, então, a última questão que deve ser respondida é a questão 32. Mas os que quiserem completar, fiquem à vontade. Vou encerrar nossa gravação para poder postar para vocês.